Olha, gente, que o podcast hoje tá muito chique. E eu vou dizer uma coisa, hein? Se existe um lugar que eu gostaria de estar agora, seria numa cozinha com a convidada de hoje, porque eu gostaria muito de provar as comidinhas que ela faz, hein? Ela é vencedora do primeiro MasterChef do Brasil, o prêmio mais desejado dos cozinheiros amadores. Ganhou uma bolada de R$150 mil, estudou no Le Cordon Bleu, em Paris, maior instituto de gastronomia do mundo, trabalhou em restaurantes renomados, como Alain Ducasse, Otenet. Você me corrija depois para ver se eu tô falando correto, hein? Num dos hotéis mais chiques da Europa e o La Bastide de Moustier. Voltou para o Brasil em 2018, né? Finalzinho de 2018, 2019, com o sonho de abrir o próprio negócio. E 2 anos depois, nasceu o Clos Wine Bar e Bistrô, o restaurante que ela comanda com maestria os sabores da alta gastronomia com o bistrô do dia a dia. Mulher, empreendedora, professora, influenciadora. A chefe já está acostumada com os holofotes, mas traz consigo um carisma que parece que a gente já conhece há muito tempo. Hoje, quem está comigo é a chefe Elisa Fernandes, primeira Masterchef do Brasil. Obrigada por conversar com a gente aqui no Money Times, Elisa. É um prazer. Ai, que lindo. Amei essa apresentação, gente. Posso copiar ela depois? Porque daí eu posso mandar nos releases, assim, que eu senti 100% exaltada. Quem tá chique tô eu de vir aqui nesse escritório de milhões, aqui na Faria Lima, porque eu sou de um outro mundo mesmo. Mas estou muito feliz com o convite. Obrigada. Obrigada a você. É um prazer mesmo, assim. E aí não tem como, né? A gente queria começar aqui falando um pouquinho do MasterChef, mas eu acredito que você já tenha realmente falado milhares de vezes, né? Porque já vão fazer quase 10 anos, né? Ai, menina, sim. Ai. Você era quase um neném. Sigo, cara. Eu sou uma adolescente. Ainda. Mas eu queria partir aí para uma coisa que a gente fala aqui já buscando, né, para o podcast, o turnarounds, que a gente fala muito aí na virada, né, na virada da carreira, dos negócios, e perguntar para você aí essa parte mais estratégica mesmo, né, do desafio, assim, começar perguntando o que foi, assim, o ponto, o que você acha que foi uma característica ali no MasterChef que você tinha, ou que você tem, que você ainda coloca no seu dia a dia como empreendedora, que foi, assim, essencial para você ganhar o MasterChef mesmo? Bom, para começar, eu acho que eu sou meio competitiva, então eu entrei achando, não, só não quero sair primeiro, não, quero ficar mais um pouco, e de repente eu preciso ganhar. Então eu acho que também tem uma coisa minha de ser competitiva. Depois eu acho que também tem uma coisa que eu sou muito determinada, então, tipo, aquilo que eu falo, não, eu quero fazer aquilo, eu sempre acho meios, tem até um lado meio teimoso às vezes, então eu sou muito determinada. E a outra coisa é que eu acredito muito no poder de sezir oportunidades. Tipo assim, eu acho que as mesmas oportunidades talvez nunca voltem a acontecer com você. Igual num jogo de baralho, sabe? Que você tira aquela carta, às vezes você tem que saber se você tem que sezir e usar aquela carta ou se é hora de despejar ela para seguir para outro caminho. Então, na época que eu fiz o MasterChef, eu já tinha formado em filosofia, eu já estava terminando uma pós na ECA, em jornalismo, e eu já tinha tido uma experiência, né, como professora e como produtora cultural num outro projeto. Então, comecei a me relacionar com o pessoal de gastronomia e vi que eu tinha muita vontade daquilo. Então, o MasterChef foi, tipo, eu vi como a minha chance de poder, ter minha independência financeira e 2, seguir uma nova carreira. Então, eu acho que isso, tipo, me deu, assim, tudo que eu precisava pra ganhar. Essa força. Isso. E aí, depois, a partir do momento que eu ganhei o MasterChef, como também era o primeiro e não tinha ainda um cenário tão grande, assim, de, tipo, você vai virar influenciador, você vai fazer publi, essas coisas que hoje em dia acho que o pessoal já entra com uma cabeça muito mais assertiva pra isso. Isso tudo era muito novo pra mim. E eu tava, tipo, descobrindo essa paixão mesmo. Falei, cara, é isso, eu quero ser cozinheira. Então eu peguei e falei, com esse prêmio eu vou ficar aqui no Brasil um tiquinho só, até eu já embarcar para o primeiro momento que vai começar o curso da Cordon Bleu, tipo, quando abrirem as aulas lá. E falei, eu vou ficar lá e eu só volto quando eu tiver aprendido X, Y, Z conteúdos de comida, de gastronomia, assim. Então, por exemplo, uma das coisas mais complexas que eu queria aprender era a desossa de animais inteiros e molhos. Então, eu falei, quando eu passar por esses estágios, aí eu vou me dizer, ponto, tô pronta para voltar. Mas isso é uma grande ilusão, porque na hora que você chega lá, você vê que você tem que aprender de pão e de outras coisas, mas também tem um momento que você tem que dizer, até onde que eu vou? Porque senão talvez você nunca volta. Né? Exato, também não dá pra ser bom em tudo, sabe? E aí, eu fiz minha trajetória lá, eu tenho um passaporte europeu, por isso também que eu pude ficar esses quase 4 anos. Parte da minha família mora lá, então também tinha a possibilidade de ver minhas irmãs e poder ter um pouco de aconchego também nesse mar de novidades.
E meio que ignorei a carreira de pessoa pública no Brasil para viver esse sonho com essa determinação. Vou ficar aqui, vou aprender XPTO, vou trabalhar para esse cara que é o Alan do Cas, que eu acho que tem um estilo de... uma ideologia dentro desse trabalho que acho que me corresponde. E aí, antes de ir embora, eu vou ter ganhado dinheiro, vou ter guardado meu dinheiro, né? Vou ter tido tudo que vocês ensinam por aqui, que eu, na verdade, não preciso aprender melhor. E falei, mas antes de ir embora, eu vou ficar um mês na Tailândia, porque eu sou brasileira, branca, privilegiada, né? Não venho de uma família rica, mas classe média alta e tal, tive muito privilégio, assim. Então, eu me disse, putz, eu preciso ir para um lugar diferente do Brasil, diferente da Europa, porque nossa cultura, tanto na gastronomia quanto na academia, né, universidade, que é da onde eu saí um pouco, eu acho que é sempre muito voltado para a Europa, eurocêntrico, as culturas verdade. E os saberes desse lugar. Então eu falei, antes de ir embora, eu vou dar uma passada na Tailândia para dar uma arejada, já vou para a praia, já como uma comida que eu não conheço, né, de nada. E fiquei quase um mês lá na Tailândia e aí voltei. E aí, quando eu voltei, o plano era o seguinte: vou voltar, vou começar a fazer um pouco de conteúdo na internet, que eu nem sabia que chamava conteúdo, para as pessoas saberem que eu voltei, mostrando mais ou menos o que eu aprendi a cozinhar, para as pessoas verem o valor do meu aprendizado e da minha experiência durante o tempo fora. Como eu cresci, né? Como cozinheira. E aí eu vou começar a fazer uns eventos esporádicos para chamar a atenção de patrocinadores e, de repente, conseguir abrir meu negócio. E assim... Só para, né, long story short, foi meio que isso que eu consegui fazer, assim. E aí eu comecei um projeto que chamava Elis Ocupa, que era uma série de jantares que eu vendia antecipadamente e, né, por causa do meu público também conseguia fazer essa venda. Sim. E aí fui construindo, conhecendo fornecedores, sabendo quem era o fornecedor do queijo que eu gostava, de onde vinha o orgânico, quais são as mercearias, como é que as pessoas funcionam, qual o tamanho de mercado. Fui meio que entendendo o mercado aqui, porque lá na França eu aprendi muito sobre cozinha, um pouco sobre gestão, mas numa realidade muito diferente da que eu tenho hoje, porque era restaurante estrelado, era tipo, sem quase limite de orçamento, e aqui não, né? Então, foi um grande passar na peneira, assim, das coisas para entender o que eu podia aplicar e conhecer o mercado daqui, porque eu nunca tinha sido cozinheira no Brasil direito. E aí, fui desenvolvendo esse trabalho, e aí acabei, né, tendo convite para fazer um curso online, onde eu consegui capitalizar muito bem e dobrar a minha base da minha comunidade, dos meus seguidores, do pessoal que me acompanha, e fortalecer uma história que me colocava na internet de forma comunicadora, uma pessoa que gosta de falar, porque Elisa, eu não sou só cozinheira. Sim. Mas também que mostrasse o trabalho que eu faço como cozinheira. Por isso que eu sou muito orgulhosa do meu canal do YouTube, que eu criei com uma equipe incrível. Então, um beijo para o Marcelo, para a Ilana, todo mundo que participou. Mas depois, né, organizada esse desenvolvimento aí de conseguir captar os recursos, investir no YouTube, na minha marca, né, em como eu me mostro para o mundo. Aí eu comecei a falar, tá bom, agora vamos fazer o que eu realmente amo de fazer, que é o restaurante. Legal, e você falou aí realmente de desenvolver marca e tudo mais, a gente vai voltar nesse ponto aí. Mas uma coisa bem interessante, você falou que fez filosofia e fez jornalismo. Eu fiz uma pós em jornalismo fez na pós. ECA, mas era uma pós lato sensu, né? Então não é mestrado. Legal. Na verdade, assim, eu achava que eu queria virar diplomata. E aí, por isso que eu fiz filosofia, porque era uma coisa que eu me interessava. Eu falei, vou fazer essa faculdade aqui, que já vai me ensinar uma linguinha ou outra, porque você acaba lendo outras línguas. Sim. Vou ter uma noção geral do mapa do pensar humano na história, porque você sai da filosofia como historiador da filosofia, né? Você é um cara que conhece a história do pensar humano. Aí eu vou mapear isso aqui, entender um pouco, né? E aí, a partir disso, eu vou fazendo os cursos, enfim. Essa coisa de concurso público, né? Quem já acompanhou como é que faz para se tornar diplomata, assim, é um negócio gigantesco. E aí eu fui fazendo, e a vida foi me levando, e de repente eu falei, gente, que diplomata, não aguento mais ler nada, eu quero fazer alguma coisa com a mão. E eu cansei, assim, desse universo da academia, e fui ver que, na verdade, tipo... o que eu achava que era diplomata e o que de fato é, sabe? Então, graças a Deus, esse projeto não deu certo. E aí eu fiz a pós ainda achando que eu ia para esse caminho, sabe? Tipo, estudar um pouquinho mais, vou fazer... relacionamento, de aprender outras línguas. Eu já falava português, inglês e espanhol na época e tinha voltado do intercâmbio na Finlândia, então tinha uma noção de finlandês. E falei, daí agora eu posso aprender uma outra língua latina, tipo, sei lá, italiano ou francês, que já vai estar meio caminho andado. E nessa eu já emplaco várias línguas. De repente, se eu fizer, sei lá, um curso, alguma coisa de direito, eu posso pegar e encanar naquela coisa de
de estudar pra chegar nesse cargo. E aí, a hora que eu vejo, eu tô lá fazendo Tá casting lá no do MasterChef. Que legal. Então, realmente, acho que a gente poderia falar que realmente esse foi o turnaround mesmo, né? Foi Porque você o tava numa carreira completamente diferente e se descobriu ali, né? Isso, eu tava meio perdida, na verdade. Eu achava que eu queria uma coisa. E aí, assim, como eu gosto de estudar... E a gente decide tudo tão novo, né? Isso. E aí, assim, eu sabia só que eu, tipo, gostava de estudar e que eu deveria continuar estudando até eu entender o que eu ia fazer. E aí, tinha uns mini trabalhos, né? Então, eu fui professora meio período, aí trabalhei um pouco nessa produtora. E aí, chegou naquela equação, tá? Você vai ficar se descobrindo até quando? Que horas você vai pagar de verdade, sim, seus boletos? Porque meus pais me ajudavam até então. Então, eu saí da faculdade, sei lá, com 24, 25, ainda meus pais me ajudando. Né? Por isso, um grande privilégio, obrigada, pais. Mas eles também colocaram um limite, tipo assim, querida, agora... Agora vamos primeira decidir, faculdade a gente já bancou, deu, né? agora vamos... Né? E aí, quando você... Realmente, você colocou, você ganhou o MasterChef, ganhou ali o prêmio, né? Do programa. E realmente, você falou ali muito determinada, você já tinha um foco que era estudar fora. Ao mesmo tempo, acredito eu, que você tenha... você meio que abriu mão, porque ali do MasterChef você ficou conhecida. Sim. Né? Você já estava ali nas redes. Sim. Abriu mão Isso. dessa popularidade, vamos dizer, aqui no Brasil, para realmente focar e estudar e ficar boa naquilo ali, né? Então, realmente, você abriu mão de uma oportunidade para agarrar outra, né? Isso. Porque eu sabia que eu já, entre aspas, já não estava mais super nova para começar essa carreira. Assim, eu acho que nunca é tarde para mudar de carreira, né? Não me entenda mal, eu acho que seguir seu sonho sempre. Mas acho que a cozinha tem uma questão física de você aguentar o baque, a disposição, o ritmo, a mentalidade, tudo assim, que eu acho que quanto mais cedo você começa, mais tranquilo talvez seja de você entrar. E eu sabia também que, tipo, eu ia fazer o curso na França e ia querer trabalhar lá fora, para poder pegar um ritmo, assim, vamos dizer, já muito estruturado de lugares tradicionais e por aí vai, né? Acompanhar um legado que existe até hoje. E eu sabia que eu ia ser gringa, eu sabia que eu não ia falar direito francês, eu sabia que eu não ia entender direito as coisas, eu sabia que talvez eu pudesse ter preconceito que no fim eu tive, porque as pessoas achavam que eu estava lá porque eu era queridinha do Alain Ducasse. Em alguma medida ele facilitou sim para mim, mas no fim meu trabalho foi também fruto do esforço de eu ter conseguido me manter naquela posição. Mas algumas coisas sim foram abertas em função dessa exposição que eu tinha da mídia. Então eu falava, se eu demorar pra ir, vai ficar cada vez mais difícil. E assim, não era como se fosse como hoje também, que eu tinha uma clareza muito grande de como me portar na frente de uma câmera, do que falar, qual conteúdo eu quero ensinar, o que é relevante, como é que funciona a internet, né? Então assim, tinha muita coisa ainda começando, inclusive, sabe? Eu não sei se... a gente não tinha o Instagram, enfim, como a gente tem hoje, né? Exato. O marketing de influência desenvolveu muito de lá Eu acho que a gente... Nem sei como é que era o lance de falar influenciadora. A gente falava muito em blogueira, falava muito no universo da moda. Eu acho que estava em outro momento, assim. E eu também tinha a certeza de que eu não sabia fazer aquilo ainda. Tanto que eu assisto o MasterChef hoje, eu falo, gente do céu... Não, assim, eu imprimi uma imagem... que sou eu, mas com algumas coisas muito diferentes, porque eu nunca tinha estado na situação de estar diante de uma câmera, coisa que hoje eu tiro mais de letra. Então foi um processo também. E eu falei, cara, quer saber? Se pintar alguma coisa, e pintou durante o tempo que eu estava na França, o negócio vai ser bem remunerado para me pagar para ir pro Brasil. Eu dou um beijo na mãe do meu pai, faço o job e volto, plena. Rolou uns 3, 4 durante esse tempo. Legal. Mas eu falei, eu não vou abrir a mão de, tipo, agora, faca, queijo na mão, tô com essa emoção. Porque foi uma emoção. Que foi a paixão. A galera né? pergunta, mas é de verdade? Gente, eu falo assim, olhando pra câmera, eu espero que todas as pessoas que ganham os próximos Masterchefs e outros realities, elas sejam transformadas como eu fui, assim. Tipo, pra mim foi realmente, então é isso que eu gosto de fazer. Nossa, e agora legal, eu percebo né? que tem outras coisas que eu também gosto de fazer, tanto que estamos aqui conversando sobre isso. Depois de ter ficado lá todo aquele tempo aprendendo cozinha, eu falei, beleza, amei cozinha, amei aprender isso aqui, mas eu não sou o tipo de pessoa que vai ficar trabalhando para os outros a vida inteira. Eu sou o tipo de pessoa que vai trabalhar para mim, eu sou a pessoa que eu tenho... Que aí foi onde eu entendi que eu tinha essa coisa de empreender. E aí quando eu voltei para o Brasil, que esse meu amigo queridíssimo me chamou para fazer o curso, foi aonde que eu entendi que esse lugar onde eu já não queria mais ser funcionária de outro, era porque eu queria empreender. E que o meu aprendizado de cozinha não poderia ficar para sempre limitado a trabalhar para outras pessoas. Que eu ia ter que fazer minha história se aquilo era o que eu amava fazer. Só que aí que veio o porém, porque empreender já é outra história que eu não estava imaginando que ia ser. E de lá para cá, muito aprendizado. Mas acho que eu consegui fazer o gancho para você. Sim, sim. E aí você estava contando aí, gostaria de pegar esse gancho, né? Você falou aí de preconceito. Né? E aí eu queria puxar esse gancho para lá, né? Você vai
para lá com peso, né? Uma pressão muito grande, talvez, eu não sei como foi você chegar lá, se já sabiam que você já tinha ganho, enfim, você poderia até falar um pouco mais, mas assim, como foi... Porque às vezes a gente vê muito, estava até comentando hoje no almoço até, que brasileiro, às vezes, quando vai para a Europa, em alguns outros lugares assim, sofre muito preconceito, principalmente profissionalmente, né? E aí, sendo mulher, num ambiente que majoritariamente é dominado por homens. Queria entender um pouquinho aí, como é que você chegou a sofrer? Rola ali um machismo ou rolou uma pressão? Que nem você falou, é queridinha e tudo mais. Como é que foi esse processo? Eu vou até tentar dar uma resumida boa, porque eu acho que são vários assuntos dentro de um mesmo assunto, né? Que você falou do preconceito, sim, né? Tipo, o Brasil, por exemplo, é o país que acho que mais mata pessoas trans e é um dos países com a maior população trans. E a França, por exemplo, por mais que seja um país politicamente orientado para a esquerda um pouco mais, e por isso inclui muito projetos sociais e fala sobre diversidade. É um país que tem um senso de humor extremamente específico, que zoa muito isso, por exemplo. Então, eu ouvi muita piadinha em relação à transfobia, tipo, você é mulher mesmo? E, assim, umas coisas que, tipo, eu falava... Não é nem que eu ficava ofendida por mim, porque não era pra mim, mas eu ficava, porque eu falava, por que essa pessoa acha isso engraçado, sabe? Só que eu tava numa... Que senso de humor tipo, esse? E aí, eu tava numa situação que eu não conseguia rir disso. E aí, eu ficava com aquela cara de... E aí eu fui tomada com uma pessoa chata. Por quê? Porque eu não ria das piadas deles, que eram piadas, tipo... A cozinha tem isso também, da piada muito, tipo... sei lá, cocô, pipi, sabe essas coisas? É muito engraçado. Quem é da cozinha vai me... E eu sou meio boba, assim, às vezes. Mas acho que você pode fazer uma besteira boba quarta série sem infringir uma série de listas de direitos humanos. E na França isso é meio assim. Então tinha esse preconceito de falar do meu país dessa forma muito preconceituosa, sobretudo com a comunidade LGBTQIA+, que eu achava eu não podia falar nada, porque eu era a mosca do cocô do cavalo do bandido, e eu era uma das piores funcionárias dali, porque eu tinha menos experiência que todo mundo. O Alan Ducasse que me deu a oportunidade de trabalhar lá, porque tinha uma fila de gente para trabalhar. Sim, então eu tinha que mostrar o meu melhor, e mostrar o meu melhor ainda era o pior para todo mundo. E ainda tinha essas piadinhas. E aí a coisa da mulher também, porque europeu, de um modo geral, costuma achar que a mulher brasileira é prostituta, etc. Que é uma super hipocrisia, porque a prostituição, por exemplo, tem regulamentação em alguns países da Europa, e aí, de repente, essa mentalidade pra gente, eu acho extremamente colonizador, eurocêntrico, alienado, tosco, enfim. Só que assim... Eu não quero parecer arrogante pelo que eu vou dizer, mas assim, eu entendi também, numa certa hora, que eu vinha de um background muito diferente da maioria das pessoas ali, apesar de eu vir de um país com muito menos possibilidade, entendeu? Eu era uma menina que tinha feito escola privada, que falava algumas línguas, que já tinha morado fora, que já tinha ganhado um reality show. Só aí é uma experiência que, assim... trabalhando com umas pessoas que estavam desde os 16 anos na escola de cozinha, trabalhando, vivendo aquilo, descascando batata, sabe? Tipo assim... Ali, né? Não tô falando que a minha educação é melhor ou pior do que a deles. O que eu tô dizendo é que, assim, eu tive a oportunidade de conhecer muitas coisas diversas, estar em situações onde é talvez mais fácil para mim me questionar sobre machismo porque eu sofro com ele. Talvez é mais fácil para mim me ofender com uma piada colonizadora porque eu consigo ver que no meu país isso mata e isso é problemático. Claro que tem gente que não tem empatia e isso é outra história. Mas assim, com o mínimo de educação e investimento que meus pais fizeram na minha formação, eu não consigo ver o mundo de outra forma. E aí, uma hora caiu minha ficha do tipo assim, não adianta eu ficar brigando, discutindo, querendo educar essa galera que não está afim. Eu tô aqui com tempo para começar, meio e fim. Eu só não preciso compactar com nada, mas assim, também não preciso ficar ajudando ninguém aqui a ter uma grande consciência. Talvez deveria ter, sei lá, me posicionado mais, mas na condição onde eu tava, a opção foi, cara, as piadinhas eu vou fingir que não é comigo, não vou fazer cara de quando eu não gostar da piada, mas também não vou dar brecha pra nada disso. Tudo que acontecer de maior, eu vou comunicar. Teve uma vez, inclusive, que no começo eu tinha que lavar toda a louça depois do expediente. Aí eu fui lavar numa outra pia que tinha uma máquina de lavar melhor. E aí o cara responsável dali que ia usar, meio que me enxotou. E aí eu bati boca com ele, tipo, cara, me deixa. Você estava auge disso. Cara, me deixa, tô terminando. E o cara pegou assim, cuspiu na minha cara. O cara cuspiu na minha cara. Não acredito. E o cara era um cara também muito mais simples, imigrante também e tal. Eu falei, como é que eu vou contar esse B.O.? E contei o B.O., porque eu falei, não, cuspida na cara também não merece. Não dá, eu tenho certeza que também coisa que a gente engole, né? E eu tenho certeza também que se eu fosse um homem, teria feito outro. Talvez teria saído da porrada, sei lá o que teria acontecido. Mas enfim, achei muito horrível. E aí,
eu contei isso e tive que, tipo, passar por todo um processo no RH que foi péssimo, porque daí eu tive que relatar a história, e o cara falando que não, e eu falando que sim, aí ficou aquela... Aí eu falei, putz, chega, sabe? Isso aqui é uma lógica própria. A cozinha que eu trabalhava estava já num momento de transformação, de contratar mais mulheres, o chefe é um cara, o Romain Mendel é um cara super atento. E era um restaurante conceituado. Super. Então, quando eu contei isso, ele me protegeu. Então, assim, eu sentia que eu tava num momento muito turning point, desse império Alain Ducasse em várias questões, entendeu? Tipo, o cara... Ele já estava antenado que a gente precisava ter diversidade, a gente precisa dar crédito para quando o europeu pega uma arepa do México e traz para a cozinha francesa gastronômica e dizer e honrar, sabe? Então a gente já estava num momento muito assim de contratar estrangeiros e valorizar isso, de ter mais mulheres. Então eu senti que aquilo era talvez daqui 10 anos seja um pouco diferente, aí meio que deu pra mim, assim. E às vezes que eu falei sobre isso, depois que eu voltei, sempre foi num sentido de, tipo, evidenciar isso, que existe machismo, existe preconceito com de onde você vem, mas eu gosto de sempre focar nesse meu lugar de consciência sobre tudo isso e que eu, diferente de muitas outras mulheres e pessoas, não tenha a condição de poder escolher. E eu escolhi. Então, eu escolhi passar por algumas coisas. Tive algumas situações de abuso, inclusive, mais um pouco físico, assim, mais ou menos, não físico, mas, enfim, leve, que eu ignorei, porque eu pude ignorar, não que eu recomende. Sim. Então, assim, eu tive muita consciência do que eu estava fazendo. E por isso que eu falo do passar na peneira. Então, hoje que eu tenho meu restaurante, eu falo, eu não quero ninguém trabalhando no meu restaurante com essa bola na garganta que eu tive durante tanto tempo de viver coisas que eu nunca ia poder compartilhar, senão eu ia ter que ficar lá no RH, não perdendo meu tempo, mas me desgastando com um negócio que, assim, honestamente, não sei se o cara vai mudar. Exato. E aí eu vou ficar de chata, problematizadora. Então, cuidado com ela, hein? Porque ela é meio, sabe, o pessoal que fala, é mimimi. Então, eu fiz minha história, onde eu precisei pontuar, eu pontuei. Depois, quando eu fui pro Sul, na Bastide de Moustier, que eu já tinha um cargo de confiança, eu consegui afinar um pouco melhor minha relação com o Ducasse e contar algumas coisas que eu não achava normal. Tive até algumas indisposições, mas saí, eu acho que de portas abertas com a missão vencida. Assim, tipo, pô, legal, parabéns, Elisa, sua trajetória, você foi bem. Mas, assim, tenho poucos amigos, sabe? Tenho bons amigos da França, mas poucos da cozinha, porque a maioria foi muito tiro, porrada e bomba. Viu? E aí, vamos voltar ali um pouquinho. Eu queria agora que a gente falasse um pouquinho de investimentos, mas aí, né, você ganhou essa bolada aí de 150 mil reais. No que você investiu? Conta aí pra gente. Vou dar uma resumida boa, né? É pra não pegar mal aqui, mas peguei, falei, pai e mãe me ajudem, porque meus pais me deram uma educação incrível, incrível, maravilhosa, mas educação financeira é uma coisa que eu não tive muito. É difícil no Brasil, a gente não aprende isso na escola. E eu sou a filha mais nova, então fui mimada, taurina, não sei se acredita em signo, então tô sempre pronta pra me presentear com alguma coisa extremamente incrível, gastar dinheiro à toa. Mas assim, peguei 150 mil, aí tinha um carro. Aí eu vendi o carro, que era uma Fiorino refrigerada. Peguei 50 mil e deixei guardado em algum investimento que agora eu não lembro qual que é, porque eu nem sabia qual era o nome. Na época, e provavelmente continuo sem saber. Peguei essa grana, abri a minha conta lá na França e transferi grande parte em euro. Que também já deu. Na pior decisão ever, porque era na época do golpe da Dilma, então tava assim, enfim. E aí eu fiquei com, sei lá, nem 40 mil euros, eu acho. Não. E a vida em Paris é assim, tipo, sei lá, o aluguel era 800 euros e minha paga era 1.200, que chegava pra mim 1.000, sei lá. Então assim... Aí eu peguei essa grana e falei, essa grana eu vou investir em mim. Aí peguei todos os cursos extras da Cordon Bleu que eram pagos pra fazer, paguei. Todos os restaurantes incríveis que eu tinha que ir, fui. Todos os lugares legais que eu achava que eu tinha... Restaurante você diz pra comer. Pra comer e conhecer e saber, né? Qual que era, exato. Fui em lugar de vinho, enfim... fiz algumas visitas, tipo, também assim, então tá bom, então vamos pra Champagne pra entender qual que é o rolê de Champagne. Vamos pro Vale do Loire pra entender essa cultura de castelo. E aí... olha que louca, levava minha apostila, tem um livro clássico lá da Cordon Bleu, que é uma enciclopédia, que fala sobre a época dos banquetes, então ia para essas visitas de castelo, ficava pensando, putz, será que eles faziam TV aqui, sabe, uma loucura. Enfim, e peguei esse dinheiro e realmente investi na minha carreira. Eu paguei para estar em Paris durante os 2 anos que eu fiquei lá, paguei do meu bolso, com um prêmio no MasterChef. E aí eu só fui meio que parar de ralar no meu dinheiro quando eu fui pra Bastide, que aí eu tinha um cargo de confiança, e era no meio do Cafundó, do Judas. Então aí a casa era paga pelo restaurante, então aí começou a sobrar mais dinheiro. E aí eu voltei pro Brasil com tipo isso, 50 mil. Um pouquinho. Mas com conhecimento só que assim, por um triz, eu quase não volto
sem dinheiro, nada, assim, né? eu administrei, no fim, muito bem, orgulhosamente, porque eu acho que eu investi demais em mim, mas, assim, meio vida louca. Hoje eu faço outra história com o meu dinheiro, porque, assim, imagina se tivesse emplacado uma pandemia naquela época, sabe? Enfim, eu não tinha noção que era uma reserva de emergência, sabe? Foi o que meu pai fez pra mim quando ele guardou esses 50 mil aí, mas se não... doida, louca. Mas no fim, eu acho que foi muito intuitivo e eu também sabia, porque eu sabia que eu era determinada, eu sabia que a hora que precisasse eu ia voltar também, sabe? Então eu peguei esse dinheiro e investi na minha carreira mesmo, assim. Viajei, comi. E aí você foi pra Tailândia. Me conta o que você foi fazer Na Tailândia? Como é que foi? Porque assim, né? Eu até passei um tempo na Tailândia, morei lá também. E são culturas muito, muito diferentes. E lá na Tailândia, você conseguiu incorporar alguns sabores, alguns temperos na sua comida? Ou você foi realmente lá só para... vou ficar um mês viajando para relaxar, vamos dizer. Hoje, olhando pra trás, eu acho que foi onde me deu o clique sobre o fato de que a gastronomia faria tudo de novo igual. Sou apaixonada pela França, pela cozinha de lá. Meu restaurante tem uma pegada super de fusão com a França. Mas eu acho que olhando pra trás foi sem querer um estalo onde eu percebi a questão de como esse mercado da gastronomia está completamente colonizado pela Europa até hoje. E eu acho que eu fui pra Tailândia para ver isso em outro contexto. Como é que é esse eurocentrismo da gastronomia aqui. E te falo que eu acho que, aqui no caso da Tailândia, eu acho que talvez um pouco mais moderado do que é no Brasil. Claro, tem os restaurantes estrelados, os lugares chiques que seguem esse formato muito europeu, não sei o que. Mas a comida de rua é muito forte lá, a cultura deles, você viveu lá, você sabe, o jeito de lidar com as coisas, do gesto das pessoas, o jeito de se movimentar, sabe? A cozinha é muito sobre gesto, né? Sobre como você faz as coisas. E na França era sempre sobre otimizar, ser rápido, fala pouco, vai, precisão, limpeza. E a Tailândia também tinha essa coisa do agilizado e tal, mas num outro tempo, numa outra noção de respeito, os gestos da cozinha, a forma de proceder. Então eu fui lá meio que de curiosa mesmo. Eu falei, cara, eu quero ver o que eles fazem do outro lado do mundo, sabe? Como é que é? Porque a Tailândia, na verdade, eu queria um país que eu pudesse ficar nesse país viajando pra pegar aquela cultura. Eu não queria ficar fazendo igual eu fiz, tipo, mochilão pela Europa, vamos conhecer vários países. Não, eu queria pegar um país e focar ali e conhecer ali. E aí eu sou uma grande apaixonada pela praia. Então eu falei, Tailândia, e é um destino que... O útil ao agradável. É um destino que é fácil pra ir da França. E eu já tinha uma curiosidade, porque eu amo curries, enfim, adoro comida apimentada. Então tinha algumas coisinhas assim em particular que eu queria muito conhecer da Tailândia, tipo os temperos, a pimenta, o curry e isso assim, eu queria ver, porque uma coisa é você ir para um país... O jeito de ser, né? Tipo, por exemplo, fui pro Timor-Leste, que é um país também, né, na Oceania, muito menor. É outra realidade. Sim. Agora, a Tailândia tem muita coisa parecida com o Brasil, no sentido assim, a magnitude do país, o tanto de gente. Só que a cultura é outra. Você pegou o metrô lá? Peguei. Você lembra do metrô? Que abre a porta. Sim. Assim, lotado. Tipo, 6 da tarde. Abre a porta. Todo mundo que tá esperando o metrô dá um passinho pro lado da porta. A porta abre. Todo mundo que tá assim, milhões de pessoas saem organizadamente, sem ninguém se cotovelar, mesmo que tá com pressa. E aí, depois que todo esvaziou, todo mundo entra tranquilamente. Bem você deixa aqui, cair um negócio, a pessoa vê, tipo assim, uma honestidade. Não é uma honestidade? Uma empatia com o outro, uma loucura, assim. E aí, na França, que era cada um por si, Deus por todos, foi um conforto, assim. E até, te digo, eu fui pra França pra visitar mesmo, né? E realmente você falou uma coisa bem legal. Até pedir informação na França é difícil. Né? Porque, tem essa questão de realmente a gente chegar lá e a gente quer que fale inglês. Não vai falar, mas assim, até isso aí é um pouquinho, tipo, a pessoa te olha... Gente, na Tailândia é um negócio, nossa, peraí que eu vou te levar lá. Várias vezes, te levo lá. Eu falei, eu perdi meu celular na primeira noite, porque eu não costumava beber muito, tinha feito a viagem, né, aquele jet lag, logo bebi tipo umas 2, 3, sei lá, morrito, deixei o celular cair, tipo, na Rua Augusta de lá. Surtei, cheguei no hotel, abri lá no Google pra achar o iCloud, achei que estava na rua, voltei, comecei a procurar, uma galera viu que eu estava procurando, voluntariamente começou a me ajudar, sem eu pedir pra me ajudarem, porque eles não falavam inglês. E a hora que eu olho, é a senhorinha que tá vendendo, sabe, obviamente não é o carrinho de cocada, mas é como se fosse carrinho de cocada de lá, sabe? Sim, que tem, sim. E a mulher tem carrinho de fruta. Isso, a mulher tava vendendo isso. A mulher tava com o celular assim, ó, esperando a dona aparecer. Qualquer um poderia. E aí eu dei dinheiro pra ela, tipo, obrigada por isso. E ela quase não quis aceitar. No fim, aceitou porque meio que eu obriguei. Tipo, uma honestidade, tipo, um carinho com o próximo. E aí, enquanto que na França, tipo, você tem que falar, oi, licença, tudo bem, posso te fazer uma pergunta? Você pode me ajudar? É diferente, sabe? É diferente. Então, eu achei, foi incrível.
Que legal. E você incorporou algumas coisas na sua cozinha? Você conseguiu misturar isso? Da Tailândia? É. Eu não, eu, Você eu não sei se eu alguma vejo coisa ou não? Porque assim, às vezes uma pimenta, porque realmente tem uma questão de realmente ser uma comida mais forte, de misturar, né? Tipo, por exemplo, chega a ter fruta, né? Sim, doce com sim, salgado ali, que eu sim. adoro. Eu também amo. Não, eu acho que assim, tudo é uma versão diferente de algo que já existe em alguma medida, sabe? Então, acho que a gente vai vivendo as coisas e vai sempre assimilando e colocando o nosso próprio dedo. Por isso que eu acho tão importante também dar referência. Pô, veio de lá que eu tive essa ideia. Sim, e daí eu... Mas sempre tem uma certa apropriação. Você sempre assimila alguma coisa. Então, eu acho que hoje na minha cozinha, como o Clô, meu restaurante, na Vila Madalena, Rua Girassol 310, podem ir lá se vocês quiserem, São Paulo, ele... É muito Brasil, fusão França, porque eu me tornei cozinheira na França, e me identifico com aquela cozinha, aquela forma de proceder, mas hoje, cada vez mais, eu tento fazer fusão com outras cozinhas também. Então, por exemplo, hoje eu tenho um prato que é um dumpling com massa de arroz, que eu acho que é uma massa típica mais da Coreia, só que com uma bechamel, que é uma coisa bem francesa, e o caldo, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, e coloquei umas pimentas e uns temperos, por exemplo, da Turquia, porque foi uma das viagens que eu fiz. A segunda viagem que eu fiz, assim, pra me inspirar, a primeira foi Tailândia, a segunda foi Turquia, já de volta pro Brasil. Então, agora eu acho que tem isso, assim, tem momentos que eu falo, putz, tá muito francesão isso aqui, vamos dar uma arejada, vamos pensar outra coisa, é isso. Que legal. E aí, vamos falar aqui, você falou, né, eu lembro muito disso, que você falou que ali a ajuda do seu pai foi a cereja do bolo, né, foi, ali no legal. Masterchef. Eu queria trazer essa alusão para agora, assim, o que hoje seria, assim, a cereja do bolo, assim, na sua vida profissional? Hoje, é um movimento que eu estou tentando fazer interno aqui de saber delegar tarefas, mas não delegar responsabilidades. Então, agora eu estou aprendendo a montar um time com pessoas capazes, mulheres capazes, cada uma na sua especificidade, mas eu quero começar a conseguir colocar todo mundo para rodar e assumir um papel um pouco mais de liderança no sentido de acompanhar os trabalhos, deixar as tarefas serem feitas, mas ter um pouco mais de responsabilidade. Dividir um pouquinho, né? Tanto na minha carreira de influenciadora, quanto no restaurante. Porque no começo, no restaurante, só eu queria fazer o caldo, porque eu gostava do jeito que eu fazia. Hoje eu falo, querida, pare de ser doida. Alguém tem que saber fazer além de você. Então, hoje eu foquei em achar pessoas, subchefes, né, chefes de produção, que conseguem decidir as coisas para mim e eu chegar com aquilo que eu acho que eu tenho mais de valor, que é minha criatividade, minha forma de proceder, meu rigor e meu nível de qualidade. Mas o trabalho de fazer tudo isso acontecer não pode depender só de mim. Então, hoje, a minha cereja do bolo é poder delegar as tarefas, mas conseguir ter mais autonomia nas responsabilidades que eu preciso, se eu quero de fato conseguir seguir com a minha carreira desses dois lados, porque senão não adianta. Não adianta a gente só achar que você vai crescer e ficar em função da demanda de outra pessoa, como outra pessoa. Ninguém vai saber mais da sua vida, das coisas que você quer que você mesmo. Então, assim, talvez você não seja melhor para fazer a planilha do seu financeiro, mas você vai colocar alguém para fazer, só que se você não conseguir emitir opiniões em cima dessas informações que você colocou alguém para coletar, então para que fazer? Então, eu tomei nesse momento, assim, de consciência. Não sei nem se eu tô falando pra você ou pra mim. Muito bom. E aí, falando, né, de cereja do bolo e realmente dessas várias funções, né? Como influenciadora, como chefe de cozinha, como você lida com isso? Como é que é a sua rotina? Você está tentando trazer, né? Porque também, ao mesmo tempo, é muito difícil, né? A gente entende porque... é muito difícil você delegar responsabilidades, né? A gente acha que é fácil, mas no final das contas não é. Porque você quer aquilo, você ainda mais leva o seu nome, você quer excelência naquilo ali. Exato. Né? Mas como é que você está administrando isso, a sua rotina de... Você está focada nisso, influenciadora e chefe. E aí? Então, com boas parcerias e pessoas que a gente confia no nosso lado. Então, do lado do restaurante, eu tenho meu marido, que é meu sócio, a gente tem um restaurante juntos. Meu marido é dono de uma importadora, né, que chama Vinho Mix, que faz vinhos, que importa vinhos naturais. E o Gui é meu parceiro nessa. Então,
O Gui é um cara bom de administração, gestão, tá? Ele é um cara que já teve várias empresas. Ele é o administrador. Ele é um super ali. empreendedor, eles têm que convidar ele pra vir aqui. Então, Legal, o Gui tá comigo nessa. E aí, na parte operacional, eu tenho algumas pessoas que são muito fundamentais dentro do restaurante que tocam. Então, tem 2 bons sommeliers, 2 bons chefes e algumas peças ali de administrativo. Então, peças não, né? Pessoas do time que, tipo assim, tem hoje a consciência de que eles são responsáveis por aquilo. Então, achando pessoas que eu confio e que eu posso delegar, junto com o meu marido, a gente faz esse olhar de cima. E do lado da carreira de influenciadora, eu também tenho uma pessoa que faz meu agenciamento, que organiza as coisas para mim. E hoje tem uma assistente pessoal também para me ajudar a triar o que é mais importante. Porque, afinal de contas, esse trabalho comercial de influenciadora, ele é importante. A gente precisa captar recursos para manter tudo. Só que a manutenção do orgânico online, ela tem que corresponder comigo. Então, hoje eu tô conseguindo ter uma pessoa para me ajudar com essas tarefas, de forma que eu possa ser eu na internet. Então, assim, resumindo, como que a gente... A pergunta era como que... como você consigo conciliar como... com pessoas de confiança ao meu lado. Legal. Tentando, orando e vigiando. Legal. E aí você falou aí pessoas de confiança, e aí também você já comentou do Gui, seu marido. Como é que funciona essa questão aí? Como é que funciona trabalho e amor ao mesmo tempo? Porque não deve ser fácil. Conta aí. Não posso falar, porque aquela expressão... piriri e gritaria. Zero. Não, assim, eu amo demais meu marido. Eu sou perdidamente apaixonada por ele. E admiro muito ele enquanto profissional. Então, acho que tem essa questão da admiração, que eu acho que é muito importante. Acho que ele me admira muito como chefe. E como pessoa, como empreendedora. E eu admiro muito ele como empreendedor também. Então, tem essa admiração mútua que eu acho que deixa o vínculo presente. E aí, muita cabeçada pra você chegar onde tem que chegar. No começo, a gente só falava de trabalho. Saía do restaurante 2 da manhã, dormia às 4. Agora, a gente meio que às vezes fala, vamos parar de falar de trabalho? Aí a gente, assim, quarta-feira é um dia que a gente tem uma reunião que a gente fala sobre o Clô. Então, sempre tem uma periodicidade que a gente tem que falar dessas coisas. E um grupo no WhatsApp com a nossa administradora. E outro com o gerente do restaurante, onde a gente vai falando essas coisas fundamentais. Mas a gente também coloca um fim, assim. Tipo assim, por exemplo, agora a gente tá indo e vindo pro Rio de Janeiro. Quando a gente vai pro Rio de Janeiro, a gente tem o horário da manhã. Até tal hora a gente fala de trabalho. Depois, a menos que precise muito, a gente deixa quieto. À noite a gente não fala, então a gente começou a pôr umas regrinhas pra também... A gastronomia já é um meio que você vive muito isso. Você chega em casa, só fala disso, e a gente vê com os nossos amigos, a gente tem muito amigo que é casal chefe também. E assim, cara, a gente sai com eles e fala, meu Deus, a gente só fala de comida, sabe? Pelo amor de Deus, eu quero ir no show do Chico, João Bosco, eu quero ver uma exposição, eu quero ler um negócio, eu quero... Sou só cozinheira, sabe? Sim. Então é meio assim. Parceria, admiração e limites. E cada um também, eu acho que também existe aí, cada um no seu quadrado. E é ótimo, porque o Clô, ele é 2 andares. Então a gente brinca que assim, o andar de cima é meu, o andar de baixo é do Gui. Porque embaixo é o bar e em cima é o restaurante. Já tá dividido. Então assim, é óbvio, eu vou fazer um prato e eu quero a opinião dele. Eu vou perguntar qual vinho harmoniza. Eu vou querer saber. Ele vai importar um negócio novo, eu vou querer acompanhar a degustação pra saber. Se chegou um vinho que eu amei, eu vou querer fazer um prato pra aquilo. Tem essa construção junta. Mas assim, eu não pego e viro pra ele e falo, putz, você não tem que falar assim desse vinho. Ou ele fala, você não tem que falar... Cada um no seu quadrado. Perfeito, perfeito. E aí também não pude deixar de notar que você falou que está vindo para o Rio de Janeiro. Estaria vindo aí como que as uma blogueiras expansão? falam? Vem coisa boa por aí, vem novidade por aí? Não sei, assim, a gente vai expandir o Clô aqui em São Paulo, né? O imóvel vai ficar o dobro do tamanho, então esse ano vai ter muito trabalho aqui em São Paulo. Mas eu tô apaixonada pelo Rio de Janeiro, gente. Sim, eu tô apaixonada. E aí eu acho que é um lugar também que tá com muita coisa legal de gastronomia. E precisando também. Acho que tá bombando muita coisa e tá o mercado, assim, tá querendo isso. Tem espaço ainda para crescer muito. Eu acho. Então eu tô a fim de fazer alguma coisa lá. E aí, pensando, como é que ficaria? Você ficaria para lá e para cá? Ficaria aqui em São Paulo? Eu digo em questão de morar mesmo. Tá pensando em mudar para o Rio, de repente, para montar alguma coisa lá? Não, mudar para o Rio não, mas ficou um pouco lá e cá também, né? Aproveitando os 2 lugares. Isso. Não, legal. E aí, queria saber aí dos desafios, né? Vamos dizer assim. Porque você, voltando um pouquinho, voltou em 2018, 2019... Ficou 2 anos depois, abriu o Clô. Veio a pandemia.
Como que foi lidar com isso, assim? Como que vocês passaram? A gente tinha uma restrição enorme de pessoas que a gente podia receber. Era, tipo, 12 pessoas no restaurante. Nossa. E eu, como trabalhava também no ritmo de cozinha lá fora, que assim... trabalhar 18 horas por dia, 16 horas por dia. Se você não quiser, tá tudo bem. Assim, é uma situação de trabalho tão diferente da daqui, que eu achei que o trabalho no clube poderia ser feito com uma equipe que é metade da equipe que precisa de fato. Na época, não, imagina, vai dar. Então, a gente tem uma expressão na cozinha que fala que é nadar. Nossa, tô nadando, que é quando você tá atarefado, você não consegue fazer o que tem que ser feito, você tá ali correndo contra o tempo. Então, eu nadei 6 meses de clô, assim, afogada, desesperada. Então, no fim, receber só 12 pessoas foi muito bom pra mim, porque se tivesse sido 30, eu estaria, tipo assim, não sei se teria aguentado o baque, sabe? Então, teve esse lado que a gente conseguiu ter uma folha de funcionários menor, porque a gente não saiu contratando muita gente, porque não tinha essa demanda. A gente conseguiu não fazer compras muito gigantescas, porque a gente não atendia muita pessoa. Eu consegui entender melhor o ritmo. Foi tipo um soft opening, entendeu? Que legal. Então, no fim, isso aqui... E também foi bom porque, assim, não sei você, mas eu fiquei meio lelezinha, assim, na pandemia. Foi meio difícil pra mim, emocionalmente, no começo. E eu tinha acabado de me divorciar também, foi babado. Então, eu tava meio, assim, emotions. E aí, foi bom porque daí eu tinha uma coisa pra pensar. Sabe aquela coisa do cabeça vazia, oficina do diabo? Não tava vazia, minha cabeça tava bombando. Então, o diabo era eu mesma, só me problematizando. Seus problemas ali. Realmente, a pandemia... não foi fácil e realmente... E se não foi fácil pra gente, imagina, né? Enfim. No caso, eu acho que você ainda conseguia ir pro restaurante por menos que fosse, ainda conseguia. Conseguia, porque é muito lá da minha casa, né? Então, e tipo, a gente... ver gente, né? Na verdade, assim, eu falo que eu fiquei na pandemia. Eu, meu marido, o sommelier que trabalha com ele, que é o Luiz, o Ricardo, que também é sommelier, um amigão meu, e um amigo meu, o Rodrigo, que é um confeiteiro que eu chamei ele tava trabalhando remoto, chamei ele e falei, amigo, a gente vai treinar todas as receitas, fazer aqui, vamos parir meu restaurante aqui juntos. Então, essas 5 pessoas, eu meio que sempre vi, então eu me apoiei nelas, assim. Todo mundo mais tipo assim, essas pessoas eu tava vendo elas e elas me vendo e era isso, entendeu? Eu tinha de casa pro clube, de clube pra casa, do clube pra casa, é isso. Então, no fim, também é isso. Situações que a gente tem que passar, né? Vamos dizer, turnarounds, turnaround, né? Esses pontos de virada não são apenas os grandes pontos, né? Sim. São pequenos pontos que a gente consegue resolver no dia a dia. E você falou uma expressão muito legal aí, nadando, né? E me remeteu aqui... que você ficou meio perdida ali e tudo mais, e veio a questão também de economia, vamos dizer, mas aí eu vou explicar aqui, vou colocar meu ponto. Tá. O que você, numa cozinha, tá? O que você poderia na sua cozinha trocar, por exemplo, qualidade por economia, vamos dizer assim. Eu não sei se eu estou me expressando bem, mas, por exemplo, numa cozinha, o que você pode economizar, mas o que você não pode abrir mão de ter aquela qualidade? Você está falando de recursos físicos? Recursos físicos. Nossa, muita coisa para pensar, assim, mas eu acho que uma das coisas que não dá para economizar é em alguns utensílios pontuais, assim. Tipo, por exemplo, eu fiz uma economia porca. Eu comprei um forno, que era um forno muito mais barato, porque um forno de vapor, por exemplo, é tipo 10 vezes o valor. Eu não tinha esse caixa na época. Peguei um que não era e, assim, lágrimas de sangue com esse forno até hoje. Preciso fazer o caixa para comprar o certo. Agora, por exemplo, outras coisas que eu investi muito. Alguns utensílios em especial. Tem um que é um ultraprocessador super profissional, não preciso falar o nome aqui. Mas isso daí eu comprei até do meu bolso. Falei, não importa que o clone não vai ter esse dinheiro, eu vou comprar por isso aqui. E, pratos e pratos que dependiam daquilo. Vida, né? Utensílio. Aí, por exemplo, uma coisa que eu também vejo que não dá para ser, assim, sem noção, é, tipo... Aquela história do tempo é dinheiro, sabe? Então, assim, tipo, às vezes você tá economizando, sei lá quantos, no equipamento, só que aí você tá fazendo com que todo mundo trabalhe 10 vezes mais, porque não tem aquele equipamento. Então, às vezes você acha que você tá economizando, mas você tá exaurindo a sua equipe, te exaurindo e não fazendo da melhor forma otimizada, entendeu? Acho que a gente tem que ter esse auxílio. A cozinha, muita coisa é feita na mão, mas muita coisa você precisa dessa ajuda. Por isso que não é fácil abrir um restaurante, é muito caro tudo, a geladeira, sabe? Enfim. Ter equipamentos bons, né? Então, assim, isso, eu acho que o tempo, pensar na sua equipe em relação ao tempo, então, tipo, não querer contratar menos gente para trabalhar mais, por mais que seja muito caro, que ter muito funcionário, você tem que entender também que, tipo, chega uma hora que a pessoa não aguenta mais. Exaustão, e assim, não só exaustão, tipo...
tem que entender que é um trabalho que, assim, por mais que a gente tente sempre chegar em valores justos de remuneração, a gente não está falando de salários de juízes, médicos e advogados. Sim. Então, assim, a gente tem que ter um peso na consciência também do momento social que a gente está e fazer projeções de carreira para os funcionários que vai entrar no equilíbrio entre tempo e investimento que você pode fazer. Não adianta sair só pensando no lucro, na empresa, etc. Entendeu? Sim. Sim. E aí você falou realmente que é muito difícil abrir. Quais que você acha assim, são os maiores desafios? Claro que é com a sua experiência com restaurante, mas para o empreendedor mesmo. Nossa, eu acho que é muito difícil você pegar e, tipo assim, conseguir fazer planejamento, assim, você conseguir saber todas as demandas que você vai ter daquele ano em relação aos seus compromissos, tipo, fiscais e financeiros, entendeu? Você sempre acha que, por exemplo, o restaurante é normal, as coisas vão gastando, a panela de teflon você tem que trocar, uma hora ela começa a sair, não sei o quê. Só que o restaurante é uma coisa que, assim, você dá o dedo, pega a mão, você dá a mão que é o braço, então é um negócio que, assim, consome. Então, eu acho que eu aprendi muito com o Clô a trabalhar, às vezes, um pouco com a história do pote de shampoo meio cheio. Por exemplo, você compra um potão lá na Liberdade Enorme, porque é mais barato. Sim. Só que você não vai deixar esse potão no chuveiro. Você vai deixar um frasco menor, porque você tem a coisa de usar menos. Quando tem muito, você vai gastando, entendeu? Então, eu acho que o Clô me ensinou muito sobre isso, assim, tipo... Eu, às vezes, quero, tipo, já pegar... Não, já vamos resolver. Vai, que precisa? Quanto precisa gastar? Vamos. Eu não quero fazer coisa porca pela metade. Sou muito assim. Mas não, às vezes é no sapatinho, às vezes é devagar. Então, a gente vai ampliar agora. A gente vai primeiro colocar as mesas, entender o movimento, fazer uma pequena obra. Deu certo? Aí, a gente faz uma obra da cozinha maior para dar vazão. Então, assim, o Clô me ensinou a ser menos... Ansiosa. Talvez. Será? Pode ser. Fazer as coisas mais devagarzinho, uma coisa de cada vez, sabe? Meio Dá tempo ao tempo, assim, né? E aí, essa questão aí de restaurante, a gente vê um boom, assim, né? De programas, de cozinha, enfim, a gente tem vários hoje, né? Enfim, MasterChef, tem Panelinha, tem vários, tem programa, tem canais, né? Sim. Reservados para isso. Como que você vê o cenário brasileiro hoje, assim? Os chefes, a gente... não querendo comparar, não é isso, mas... Como é lá na França? Como é que o Brasil está encaixado nesse aspecto gastronômico mundial? Eu acho assim. Primeiro, eu acho que MasterChef, esses programas, eu acho que teve um turning point, um turnaround aí. Disse que, assim, acho que a palavra empratamento talvez não fosse uma palavra que era tanto dita na mesa da família brasileira antes do MasterChef. Finalização, sei lá. Redução. Eu acho que, assim, é um programa que pegou a palavra da gastronomia para trazer em códigos mais acessíveis para o grande público. E eu acho que isso foi incrível e transformador. Ponto. Parágrafo na outra linha. Eu acho que também contribui um pouco para essa cultura de celebridade que acontece em todos os meios, seja de moda, blogueira, modelo, seja fotografia, o que quer que seja, que é glamourizar um pouco e, tipo... ter uma imagem que às vezes não é mais verdadeira daquele meio. Tipo, por exemplo, quando eu fui trabalhar no Plaza Athénée, eu percebi que eu passava mais tempo fazendo faxina e limpando do que de fato cozinhando. E eu achava isso bizarro. Mas aí, pensando tanto de trabalho, que não é bizarro, porque a cozinha tem que ser limpa, isso é regra número 1. Então, assim, eu acho que às vezes as pessoas acabam se iludindo, se confundindo. E assim, a pessoa sai do programa e fala, eu sou chefe. Não, você... No máximo, cozinheiro, porque chefe é o cargo, entendeu? Você é administradora, mas você, dentro da empresa, é CEO. Entendeu? É diferente. E as pessoas acham que elas saem da administração CEO, e não é. Então, essa confusão de termos, acho que às vezes ela dá uma glamorização que eu acho chata. Agora, esse processo do MasterChef ter entrado e ter cada vez mais programa, eu acho que, no geral, o saldo é só positivo. E acho que agora, com cada vez mais pautas que a gente está levantando, discussões e tal, a gente está se questionando coisas que eu trouxe aqui hoje, por exemplo, sobre o eurocentrismo da gastronomia, sobre será que o restaurante que trabalha com as técnicas francesas, ele é mais técnico do que o brasileiro? Ou será que a técnica brasileira faltou de ser colocada numa apostila e numa enciclopédia para a galera falar, no Pará, faz assim. Tipo, tá bom que existe o termo saltear, mas tem o termo ticar, que é ticar o peixe, sei lá no norte que eles fazem aquela coisa com... Enfim, tô dando um exemplo aqui, mas eu acho que a gente ainda precisa fazer esse resgate para colocar no papel, deixar o registro e poder se orgulhar de uma forma talvez mais institucional sobre isso. Mas o caminho já tem sido feito há muito tempo por vários chefes, é que a galera não quer ver. Mas tá aí, ó, Mara Salles, fazendo um trabalho de pesquisa e resgate da cultura brasileira há tanto tempo. Bel Coelho, que faz 1 bilhão de menus com temáticas específicas, com cultura que está totalmente ligada ao Brasil. Enfim,
São muitas pessoas falando e fazendo pesquisa e cozinhando a nossa cozinha brasileira. Então, acho que a gente está num momento de muito bom. Eu vi que o Guia Michelin parece que saiu do Brasil esse último ano. Não sei exatamente entender o porquê, mas eu acho que outros guias estão aí. Tem 50 Best, outras... o próprio Prêmio da Veja, que eu acho que balança bastante aqui em São Paulo e Rio de Janeiro. Então, eu acho que essas instituições, elas ainda devem ser valorizadas, assim como um programa e essas coisas, por continuar amadurecendo a discussão dentro desse mercado, mas sempre com aquela vigilância, aquele cuidado de não achar que aquela pessoa... não é chefe de verdade porque ele é só apresentador do programa. Ou, fulana não é cozinheira porque ela só ganhou. Fulana é estrelinha. Não, eu acho que a gente tem grandes figuras que conseguem conciliar as duas coisas, figuras que não conseguem. Não é todo mundo que vai ser chefe e instagrammer. E chama amadurecer. Então, acho que está um momento muito, muito legal. Tem muitos chefes jovens, inclusive... mais jovens que eu também, que estão fazendo um trabalho incrível e que estão abrindo cada vez mais casa, que sou orgulhosa. O casal Ju e Gabriel abrindo um monte de coisa. O Mário, que é um chefe colombiano, amigo meu, vai abrir um negócio incrível também. Enfim, tem muita gente aí nova fazendo acontecer, então é só estar atentos e olhar. Que legal. E aí, a gente está meio que chegando no Bora. Finzinho. Falo muito. Agora, mas primeiro a gente vai fazer uma brincadeira aqui. Bora. Mas primeiro eu queria, pra gente terminar aqui, que eu sempre peço aqui pra quem vem, dar dicas, né? De como passar, né? Como a pessoa que tá precisando, como virar a página, né? Eu acho que você, mais do que ninguém aí, tem essa experiência de realmente mudou... principalmente de carreira, né? Tava fazendo uma coisa e mudou para uma coisa completamente diferente. Se você pudesse dar dicas para essas pessoas que precisam, estão agora meio que perdidas, como você falou. Eu acho que são 3 passos, basicamente, assim. Primeiro, primeiro eu recebo muita pergunta, eu não sei se eu sou a pessoa mais indicada, porque quando eu quis, eu ganhei um reality show que me deu R$150 em um curso. Então, assim, eu não sei quanto que isso acontece com frequência na vida das pessoas, mas se eu puder dar uma dica, é a seguinte. Primeiro, entenda o seu legado, o que você faz até agora, tal. Se você realmente está a fim de desistir ou se só está meio cansado mesmo do que você faz. 2, procure saber o que é essa área que você quer entrar, como que as pessoas que estão nela fizeram para chegar até lá, quais são os caminhos, se precisa estudar, se precisa trabalhar, quanto ganha, quais são os perrengues, quais são as coisas boas, e fazer essa comparação. Pô, então eu tô querendo sair da minha realidade que é essa hoje, mas a realidade da galera normalmente é essa aqui, então... E depois, guardar uma belíssima de uma grana para você conseguir ter sua reserva de emergência e um a mais. Por quê? Porque restaurante, apenas 2%, eu acho, dos restaurantes que abrem, passam a margem, ou 10%, sei lá, dos 2 anos de existência. Então, é um tipo de negócio que quebra demais. Impacto ambiental, assim, é uma das coisas que dentro do meio urbano também, assim, puxadérrimo pra você lidar um BO atrás do BO. Gente pra caramba pra você administrar. Então, se de repente você tava numa carreira lá que antes não tinha que administrar, a gente vai ter. E, por fim, é um meio que, assim, um ótimo salário de chefe talvez não seja um ótimo salário da profissão que você já tinha. E eu acho que é importante alinhar a expectativa, sabe? Hoje, eu tenho uma independência financeira, sou feliz com os meus rendimentos e tal, mas, assim, eu concilio a carreira de influenciadora também pela questão de eu amar fazer isso, amar a minha comunidade, conversar com eles, sentir que eu realmente tenho um chamado para isso, mas também... Tem essa conexão, mas também porque isso é uma das coisas que banca o estilo de vida que eu tenho hoje. Então, não é só de cozinha que eu vivo, e as pessoas têm que ter essa noção, entendeu? Fulano, que é jurado do programa tal, ele ganha tanto para estar lá na TV, mas quanto que ganha o chefe desse cara no restaurante dele? Procure saber, porque talvez... E outra, você quer virar cozinheiro? Legal, mude de carreira ou qualquer outra coisa assim, mas entenda que exercer aquele cargo, ser advogado é uma coisa, ser dono do escritório da advocacia e advogar é outra. Ser cozinheiro é uma coisa, ser cozinhar no restaurante, ser o chefe dono é outra. Então, acho que tem que mapear essas, no fim, 4 coisinhas. 4 coisinhas. E aí, jornalista é uma coisa, né? Acaba pensando em outra coisa aqui. Você falou tanto em gestão, né? A gestão do restaurante, do Clos, te ajudou a fazer a sua gestão financeira? Muito. Eu estou agora num momento de reposicionamento que partiu de muita conversa de balanço geral do meu ano no Clos. E falei, putz, isso aqui eu tinha que fazer, isso aqui eu não sei do meu... como que é? Sabe? Porque às vezes você tem umas opiniões, será? Eu acho. Tudo bem, você vai achar, né? Uma opinião, mas tem que ter mais dados para achar com um pouquinho mais de certeza, sabe? Então o Clos me trouxe isso, assim. E ser um pouquinho, talvez um pouco mais planejada, que nem você falou ali. Um pouco mais concreta. Põe no papel, escreve. Quanto que é? Quanto que tem? Quanto que custa? Qual que é o problema? Como que a gente pode solucionar? Eu tô mais agora nos o quês e porquê, sabe?
concretos. E menos do, não, mas a gente vai dar o gás, vai dar resolve. certo. Não, mas tudo bem, eu fico sem final de semana por 2 meses, não tem problema. Não, essa conta chega, sabe? Legal. Não, muito bom nosso papo, mas agora eu queria partir pro nosso quiz Você aqui. tem que ir pro Clô também. Mas eu tô amando, a gente faz um próximo, tá? Que ainda tem muita coisa pra falar. Vamos. Vai. Vamos lá, vamos fazer aqui. É um bate-volta mesmo, super rapidinho, tá? Qual comida é de comer rezando? Acarajé. Comida que te faz lembrar a infância? Comida que me faz lembrar a infância é, tipo, mexidões de modo geral, que minha mãe chama de farafafá, que era basicamente pegar arroz ou farinha de mandioca, todas as coisas que tem na geladeira, picar picadinho. E aí faria uma farofona, assim, ela chama farafafá. Adorei. Come fast food? Como, mas não me orgulho e esse ano vou comer menos. O que é pior, cozinhar para um restaurante lotado ou para os jurados do MasterChef? Para os jurados do MasterChef, eu quero meu restaurante sempre lotado. Eu amo cozinhar para o meu restaurante lotado. Lotem meu restaurante. Amei. Miojo. Come ou passa? Eu comia quando eu era mais nova, hoje em dia eu juro por Deus. Não tô falando pra assim, é alecrim do campo. Não, tipo assim, não consigo entender como a galera come hoje em dia. Arroz. Com ou sem passas? Pode ser com, mas o dia a dia sem. Sim. Bolacha ou biscoito? Agora é ambos, porque eu moro no Rio de Janeiro também. Se a vida te dá limões... O que eu faço com ele? Eu gostaria de poder fazer uma caipirinha, mas hoje, atualmente, eu acho que eu pego a casca, faço uma pasta, aí a polpa eu vou fazer uma água, e o resto eu vou pegar e colocar pra decomposição lá, como chama? Na composteira, porque eu tô fritando aqui, não vou fazer uma coisa só. Só é feliz quem come... O quê? Só é feliz quem come... Ai, nossa, piegas, comida de verdade? Mas eu acho que você tem que saber o mínimo do mínimo, gente. Não dá... 2023 não dá pra falar, não sei nem fazer um ovo. Não, tá errado. Aprenda alguma coisa. Porque se você não sabe fritar um ovo, alguém tá fritando esse ovo pra você. Então aí fica a reflexão. Boa. O que adoça a sua vida? O que adoça a minha vida? Parceria. Cumplicidade. Show. Comida boa é aquela... Nossa, que difícil. Atualmente eu vou falar aquela que fazem pra mim, porque eu tô cansada. Eu quero que façam para mim. Com amor ali, Com né? amor para mim. Boa. Nunca mais comer salgado ou nunca mais comer doce? Essa é uma pergunta muito difícil, mas infelizmente vou ter que dizer nunca mais comer doce. Doce. Mas eu amo doce também. Se pudesse escolher só uma comida pra comer pra sempre, qual seria? Então, eu acho que eu ia dizer o acarajé, porque eu estou surtada no acarajé, mas eu também sou louca por pão. Pão, né? Nossa, eu não vivo sem pão, gente. Também. Meu marido não gosta, então é uma coisa que se eu não comprar, não tem casa, sabe? Um pãozinho com vinho, assim. Eu amo. Gente. Queijo. Ai, queijo, aquela alérgica aqui, intolerante à lactose. Ai, que triste. Ai, é um problema. Comer é? Tudo! E qual o sabor da vida? Qual o sabor da vida? Acho que é agridoce, né? Às vezes é meio azedo, às vezes é meio docinho, às vezes é e aí você faz picante. misturadinho. É meio pupurri, eu acho. Ai, que legal. Obrigada, Elis. Obrigada Adorei a você. o nosso papo. Também. Espero aí. Vamos ver se a gente chama o Gui também para conversar com a gente. Nem que eu tenha que vir com ele, porque eu duvido que ele vai querer vir sozinho. Mas eu acho muito legal para contar um pouco mais dessa história. Obrigada pelo convite. Eu amo poder compartilhar um pouquinho mais da minha trajetória, porque apesar de eu ser muito determinada, foi muita coisa também na intuição e na garra, sabe? Apesar dos privilégios que eu contei. Então, é legal ir falando sobre, porque nessas conversas né? eu vou me descobrindo também, e eu espero que sirva de exemplo para outras pessoas também, que às vezes acham que eu sou super bem resolvidona. Tipo, não, teve vários meses que eu não tinha noção nenhuma. Aquele meme do labrador, I have no idea what I'm doing. E tá tudo certo, porque no caminho a gente vai aprendendo. Então, obrigada. Obrigadão mesmo. E, pessoal, para vocês aí que estão acompanhando a gente, acompanha aí a gente nas redes sociais também, viu? Até a próxima. Beijo, obrigada, gente.